Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 4 de março. Hoje a igreja celebra a festa de São Cassimiro. Ele foi filho do rei da Polônia e viveu de 1458 a 1484. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Naquele tempo, quando retornou de Nazaré, Jesus ensinava na sinagoga e dizia: um profeta só não é bem acolhido em sua pátria. No tempo do profeta Elias, quando ficou sem chover durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome abateu-se sobre a região, havia muitas viúvas ali, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva de Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia ali também muitos leprosos, mas nenhum deles foi curado a não ser Naamã, o sírio. Ao ouvir essas coisas, as pessoas que ali estavam ficavam furiosas com Jesus. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até um alto monte onde a cidade estava construída e quiseram jogá-lo pelo precipício. Mas Jesus passou pelo meio deles e continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos a nossa caminhada quaresmal. Hoje, na segunda-feira, nós temos na primeira leitura, retirado do livro 2 Reis, um relato bonito de uma mulher que havia sido levada como escrava para um outro país, e ao ser dada a uma família nobre, ela dá um testemunho de vida, ela dá um testemunho seu sobre o Deus de Israel, e com isso ela consegue ser credível. Seus patrões acreditam nela, e Naamã, o sírio, rico, ministro do rei, vai fazer uma peregrinação até Israel para ser curado da sua lepra, porque ele acreditou na palavra daquela moça que mesmo em situação difícil, mesmo em situação adversa, ela foi capaz também de dar um testemunho sobre a sua fé e sobre o seu Deus. Para entendermos bem o evangelho de hoje, vamos buscar a iluminação na palavra de Jesus de ontem, onde ele dizia aos mestres da lei e aos fariseus: o reino vos será tirado e será dado a um outro povo que produza frutos. E vamos recordar que esta palavra foi dita pelos próprios mestres da lei e os fariseus diante de uma pergunta de Jesus. Agora Jesus então está desenvolvendo também esta ideia no evangelho de hoje, quando ele diz: um profeta só não é bem aceito, bem acolhido em sua pátria. Ele é o profeta de Deus, mas ele é um profeta que não se adequa às estruturas mentais de Israel. Ele é um profeta que não se molda à política religiosa ou à política civil de Israel, porque o profeta é livre. Ainda hoje nós podemos ter profetas oficiais, como tínhamos também na época de Jesus e muito também anterior a ele, os profetas que eram pagos para que os reis ouvissem aquilo que eles quisessem ouvir. Ou também tínhamos os profetas do sul, que eram contrários aos profetas do norte, porque eles não concordavam com algumas situações, às vezes até se acusavam de serem profetas falsos. O profeta é uma pessoa livre, é um homem livre, é uma mulher livre. E as igrejas e as religiões sempre tiveram muito problema com os profetas, porque os profetas não se adequam, eles não se moldam, eles são livres e eles anunciam a verdade de Deus. Jesus não se encaixou, por exemplo, na profecia dos puritanos, daqueles que queriam fazer dele um monge de pureza, um puritano que não se envolvesse com ninguém. Jesus também não se adequou à profecia dos revolucionários, daqueles que queriam fazer dele um líder revolucionário, um libertador de Israel frente ao Império Romano.
Jesus também não se adequou ao sacerdócio. Ele não é também um sacerdote de pureza, como queria os sacerdotes que fossem, porque Jesus é livre. Jesus veio fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai muitas vezes será andar na contramão da história, será andar na contramão das ideologias. Mas as profecias podem ser manipuladas, as profecias podem ser produzidas de acordo com o gosto pessoal de grupos e de pessoas, de tal modo que podemos ter um profeta que se identifique mais com a direita, um profeta que se identifique mais com a esquerda, e cada um vai querer impor o seu modo de pensar, dizendo que é uma profecia, e ai daquele que anunciar coisa contrária, ai daquele que pensar coisa contrária. O profeta é livre? Geralmente o profeta vive às margens das igrejas e das religiões, daí então que Jesus vai dizer, o profeta só não é bem acolhido em sua pátria. E ele vai argumentar dizendo, na época do profeta Elias, ali existiam muitas viúvas israelitas, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, a não ser uma viúva de Sarepta, da Sidônia, que não era judia, que não era da nação de Israel, que não era da tradição de Israel, mas que o Senhor fez maravilhas em sua vida, porque ela acreditou que Elias era um profeta de Deus e Israel não acreditou. Os reis não acreditaram na profecia de Elias, os magistrados não acreditaram na profecia de Elias, porque tinham os profetas oficiais que falavam somente aquilo que as autoridades quiseram ouvir. Por isso Jesus vai dizer, um profeta não é bem aceito em sua pátria. Também ele vai recordar o outro evento de Eliseu e Naamã, o sírio, que também não é da fé de Israel, que também não pertence à tradição israelita, mas que acreditou no testemunho daquela moça escravizada em sua casa e que resolveu fazer uma peregrinação até Israel para ser curado da sua lepra, e que também acreditou na profecia de Eliseu, quando muitos não acreditaram na profecia de Eliseu. Então Jesus vai dizer, o profeta só não é bem aceito e acolhido em sua pátria. Ele é o profeta de Deus, ele é o enviado de Deus, mas também ele está sendo rejeitado como todos os outros grandes profetas. Meus irmãos e minhas irmãs, a profecia sempre foi um ato livre de Deus. O profeta sempre foi um homem livre, uma mulher livre, suscitado por Deus em todos os momentos difíceis da história humana. Em todos os momentos desafiantes, o Senhor nunca abandonou o seu povo, nunca. Mas Ele sempre suscitou algum homem, alguma mulher, em algum canto do mundo para resgatar a profecia. Hoje nós estamos numa época de profecias meio esquisitas, meio estranhas, de profecias que causam muito mal, de profecias que estão combatendo entre si, como sempre aconteceu, mas que nem sempre é a vontade do Senhor, e muitas vezes até só para agradar os ouvidos de um grupo ou de uma pessoa, mas não do Senhor. Por isso Jesus vai dizer, o profeta não é bem acolhido em sua pátria, o profeta não é bem acolhido entre os seus, e isso foi no passado e isso é hoje também. Os ouvintes de Jesus ficaram muito nervosos com ele, revoltados com ele, porque aqui eles estavam percebendo aquilo que Jesus falou que ia acontecer. O reino vos será tirado e dado a um outro povo. Passou a profecia exclusiva de Israel, passou a revelação exclusiva de Israel, e agora a salvação está aberta então à universalidade, a todo aquele e aquela que busca o Senhor com um coração temente e crente. Eles levantaram-se, tomaram Jesus, conduziram-no até o alto de uma montanha e quiseram jogá-lo do precipício. Mas Jesus passou dentre eles e percorreu o seu caminho. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você também a termos o discernimento do Espírito para percebermos as manifestações de Deus em nossa vida e também na nossa história. Um grande fraterno abraço, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Casimiro, rogai por nós. Paz e bem.